Boa noite. O lítio parece ser o ouro dos próximos anos. É o mais leve dos metais. Chamam-lhe o petróleo branco. E a indústria do automóvel elétrico está a torná-lo num dos recursos mais importantes do nosso tempo. Ora, sabemos que Portugal tem jazidas deste mineral. Tem até a maior jazida da Europa, que fica na região de Montalegre. Sendo que na Europa a prospecção está já mais avançada na Finlândia, mas é na Bolívia, nos Lagos Salgados, que se encontra a maior jazida do mundo. Há urgência em descarbonizar a economia e diminuir os combustíveis fósseis. A indústria alemã de automóvel elétrico está, como se sabe, dependente das baterias chinesas. E a China, como se sabe também, vive uma longa guerra comercial com os Estados Unidos. Por isso a Alemanha quer encontrar uma outra cadeia de valor de produção de baterias da próxima geração. E Portugal está bem posicionado. E mais do que uma indústria mineira, quer criar uma fileira industrial com valor acrescentado na chamada economia circular. Até aqui tudo parece bem, mas a produção do lítio vai alterar um pouco o património ambiental e as populações protestam, como se viu hoje, e até nem deixam. Caminha, Covilhã e Montalegre são algumas das jazidas já assinaladas. E em Montalegre já estão atribuídas licenças de prospecção. O Jorge Almeida esteve nestes locais. Vamos ver a reportagem. O concelho de Montalegre deverá ser o primeiro onde a exploração de lítio vai arrancar em força. Em março foi concedida à Luso-Recursos a primeira licença. A população tem demonstrado que está contra qualquer exploração mineira e a autarquia aguarda pelos resultados dos estudos. Aguardamos o estudo de impacto ambiental para que possamos ter a percepção dos impactos, que agora só se fala dos impactos negativos, mas que pode ter eventualmente alguma coisa também de positivo. A autarquia refere que encomendou um estudo à Associação Montalegre Convida, que considera que toda a região vai sofrer fortes impactos ambientais. Primeiro vão destruir uma floresta, vão destruir ali centenas de hectares de floresta. É inevitável. Depois irão destruir todos os lençóis freáticos existentes naquela zona. Portanto, as próprias aldeias que são abastecidas por nascentes que vêm daquela serra irão ficar sem água. O geólogo Carlos Dial Gomes pensa que os valores de lítio que têm sido apresentados ultrapassam em muita realidade e alerta que uma mina a céu aberto pode trazer graves consequências. Os céus abertos, nós não temos experiência disso, está a ver? E os céus abertos põem muitos problemas, sobretudo, por exemplo, ao nível do impacto territorial. Tem um impacto territorial relativamente grande, quer dizer, obrigam a mobilizar uma área de território, não é? Maior, em geral maior que uma mina subterrânea. O Governo pretende que sejam fixadas nas regiões as unidades de transformação até se chegar ao carbonato de lítio, usado, por exemplo, nas baterias dos carros elétricos e nos telemóveis. A investigação do programa 6 às 9 da RTP tem mostrado as alegadas suspeitas de ilegalidades na concessão à Luso-Recursos Portugal Lithium, uma empresa criada 3 dias antes da licença. O Ministério Público já abriu um inquérito de crime. Ora bem, dou em primeiro lugar as boas-vindas às populações, aos movimentos de cidadania que enchem hoje por completo este auditório de Serralves, aos especialistas, e estão aqui vários, também no platô, e ao Governo, na pessoa do Secretário de Estado, João Galamba, que está aqui. A primeira pergunta que lhe faço é: porquê o lítio nesta altura? Ele é imperioso e decisivo nesta fase de transição da descarbonização? Sim, o setor energético e o setor elétrico em particular passam por uma revolução com a forte penetração de renováveis, que tem uma característica, que são intermitentes: o sol, o vento, a água, por razões diferentes, mas são intermitentes, e portanto a questão do armazenamento da energia produzida é da maior importância. E quando falamos do armazenamento, não falamos apenas de baterias para carros, falamos também de baterias para o próprio sistema elétrico, precisa delas, baterias em casa, para quem tenha, por exemplo, painéis fotovoltaicos e queira armazenar energia. Portanto, o armazenamento é um dos elementos-chave no sucesso
da descarbonização do nosso setor elétrico e da penetração de renováveis. Nós não teremos um sistema elétrico 100% renovável sem existência de armazenamento. Obviamente que há várias tecnologias de armazenamento, nós temos as barragens, que também são um elemento importante de armazenamento. Haverá muitos tipos de baterias, mas a bateria e o material mais importante neste momento e que todo o setor, no qual todo o setor está a investir, é sem dúvida alguma o lítio. Portanto, a primeira resposta é porque agora? Porque é agora que estas questões são importantes, é agora que a mobilidade elétrica é fundamental e é agora que a descarbonização do nosso setor elétrico são uma aposta de Portugal e da Europa e de outros países. Depois perceber um pouco qual é o projeto europeu no qual Portugal participa, que torna o lítio ainda mais relevante e porque é que poderá dar um papel muito importante ao nosso país e a outros países europeus. Neste momento, o grosso das matérias-primas usadas nas baterias não são produzidos na Europa e a Europa está a perder a corrida tecnológica. São importados da China? Importados na China, não só a matéria-prima, mas depois também a tecnologia de fabrico de baterias. Então há um projeto europeu, de iniciativa da Comissão Europeia, que é a União Europeia para as Baterias, que é um projeto envolvendo governos, empresas, e o objetivo europeu, no fundo, é garantir que a Europa pode ficar com toda a cadeia de valor das baterias em território europeu. E não ficar dependente da China. Não ficar dependente da China e dos Estados Unidos. E onde é que o lítio surge aqui? Porque é que um pequeno país como Portugal, que tem, obviamente, reservas muito mais pequenas do que a China, do que a Austrália, do que o Chile, a Bolívia ou a Argentina, é porque a Europa vai impor standards no lítio que poderá ser usado na indústria automóvel europeia e no fabrico de baterias na Europa. Standards ambientais, laborais. E a Europa tem, de facto, regras ambientais e laborais muito mais exigentes do que os outros continentes. E, portanto, a Europa criará, num certo sentido, um protecionismo, mas um protecionismo que faz sentido, que é garantir que um determinado processo produtivo e as matérias-primas que estão associadas a esse processo produtivo respeitam standards sejam de referência. E, portanto, o projeto é este. Tem várias vertentes, obviamente. Tem parte só com a indústria automóvel. O projeto está também relacionado, obviamente, está também dependente da lei que está a ser regulamentada agora e cuja regulamentação ainda não é de todo conhecida. Exatamente. Mas a regulamentação é estrita e vai nesse sentido das condições que a União Europeia está a impor? Exatamente. O nosso, até agora, e isto é preciso esclarecer, este Governo ainda, e desde que eu e o Ministro Matos Fernandes estamos, portanto, desde que é Ministro do Ambiente e da Transição Energética, agora da Ação Climática, eu desde que sou Secretário de Estado da Energia, nós temos adiado o concurso para prospecção e pesquisa, não para exploração, exatamente porque queremos, antes de o fazer, apresentar os princípios e regras alinhados com os estándares que a Europa quer impor à extração e produção de lítio na União Europeia. Quer a concessão de Montalegre, no fundo, ela foi o culminar de um processo iniciado em 2012. Pelo governo anterior. O contrato que a empresa assinou em 2012 dizia claramente que o Estado, se a empresa encontrar lítio, pode requerer a concessão e o Estado garante a atribuição da concessão, isto está escrito no contrato, e a lei aprovada e a lei que está em vigor diz claramente que a empresa detentora de direitos de expressão e pesquisa pode indicar sociedade constituída ou a constituir a quem será otorgado a concessão. E foi exatamente isto, ipsis verbis, que se passou. A empresa tinha um contrato de 2012, a empresa fez prospecção e pesquisa durante 4, 5 anos, e finda a prospecção e pesquisa. A DGEG, ainda antes de eu ser Secretário de Estado, fez o relatório de avaliação da prospecção e pesquisa, dizendo que a empresa, de facto, tinha evidenciado a existência de lítio e de outros minerais, e a empresa, depois desse relatório, fez aquilo que está previsto no contrato e que está previsto na lei, isto é, requereu a concessão. E depois fez aquilo que também está previsto na lei, o quê? Indicou empresa constituída ou constituir. A história do ter sido 3 dias antes, vamos deixar podia ter esse sido 5 assunto mais dia, para a é um frente, pouco indiferente para a lei. Porque neste momento nós queremos perceber o que é que vai acontecer com a prospecção do lítio. Fala-se de ter programas ou estudos de impacto ambiental. Esses estudos, em que momento é que são feitos? Nós, neste momento, o que o Governo irá lançar, e adiámos já, estava previsto mais cedo, porque queremos ter uma boa regulamentação da lei e queremos que ela seja discutida publicamente, mas este é o concurso que o Governo irá lançar, não é um concurso de exploração de lítio.
A exploração de lítio é uma atividade extrativa. A prospecção e pesquisa é uma atividade cognitiva. É nessa fase que estamos. É uma fase, é cognitiva, ou seja, é para perceber exatamente o potencial que tem, que tipo de lítio é que há, onde é que há, portanto, qual o valor desse lítio. Essa concessão é para perceber a concessão concedeu. O concurso para prospecção e pesquisa é para que o país possa perceber qual verdadeiramente o seu potencial de lítio, onde é que ele existe. Nós, obviamente, o grupo de trabalho do lítio, onde participou aqui o professor Machado de Leite, identificou as áreas de potencial, mas agora para se perceber exatamente, em concreto, qual é que é esse potencial, qual a qualidade do lítio, de que volume de reservas é que estamos a falar, tem que se fazer prospecção e pesquisa. A prospecção e pesquisa e aí é uma entra atividade... a concessão. A prospecção e pesquisa atribui direitos a uma empresa que o requeira, ou também pode uma universidade participar, pode concorrer à atividade de prospecção e pesquisa, envolve investimentos pesados. Portanto, o que acontece é a empresa ou a entidade que faz prospecção e pesquisa identifica ou vai à procura, identificando os recursos. Eu também preciso dizer aqui porque é que as áreas de prospecção e pesquisa são tão grandes. Porque nos primeiros anos não há intervenção no território. Nos primeiros anos, até grande parte da prospecção e pesquisa é feita por fotografias e até pode haver uma área onde se chega à conclusão que não faz sentido haver sondagens e intervenção no território. Mas a razão pela qual as áreas de prospecção e pesquisa são tão grandes é porque depois a empresa ou a entidade que tem direitos de prospecção e pesquisa sobre essa área vai selecionar dentro dessa área qual é a zona onde se quer concentrar para fazer sondagens. Deixe-me perceber melhor. Esta concessão que foi atribuída é para prospecção e pesquisa? Qual concessão? A de Montalegre. Não, a de Montalegre e Boticas foram, em momentos diferentes, realidades que vinham de trás. Ou seja, são duas... A concessão é para quê? Já é para extração? Já é para exploração. E onde está o impacto ambiental, o estudo? O estudo de impacto ambiental, como manda a lei, é uma obrigação do concessionário, não é uma obrigação para se obter a concessão. Mas antes de fazer a extração? Porque a concessão é um direito condicionado. A concessão não dá o direito a explorar. O direito a explorar só o dá um estudo de impacto ambiental que, depois de passar no crivo do processo de avaliação de impacto ambiental, tem uma declaração de impacto ambiental positiva. Então, agora, apesar da concessão, a empresa vai fazer um estudo de impacto ambiental. Sim. E depois o Governo pode autorizar ou não a extração, é isso? Se o estudo de impacto, se a declaração de impacto ambiental for negativa, o projeto chumbou e não poderá haver mina. Mas esse estudo é independente, assim feito pela empresa? O estudo é o que corresponde à legislação europeia, que é a empresa apresenta o estudo a entidades públicas que depois, através de mecanismos vários e de entidades várias, de envolvimento das populações, dos autarcas, de grupos de peritos, faz a avaliação daquele projeto e depois o estudo pode chumbar ou é aprovado sem condições ou é aprovado com condições. E é depois, são as entidades públicas que avaliam, que dizem exatamente quais são as condições que aquela empresa, se quiser avançar com a exploração, tem que concretizar no terreno para o poder fazer. É nesse pé que estamos, em Montalegre. Mas atenção, Fátima, mas isto são os processos que vinham de trás e que já tinham direitos adquiridos e cujos direitos estavam ao abrigo da lei anterior. De Álvaro Santos Pereira, é isso? Foi um contrato foi o de Montalegre foi em 2012, o de Boticas é uma concessão que vem de 2006, se não me engano, e houve uma adenda ao contrato de concessão em 2016. Muito bem. Portanto, mas deixe-me só terminar, só dizer uma coisa. Nós estamos a adiar o concurso por uma razão. Quem adquire direitos de prospecção e pesquisa, se depois tiver a declaração de impacto ambiental positiva, pode explorar. E, portanto, é muito importante criar as garantias na fase da prospecção e pesquisa, garantias ambientais, sociais, de benefícios para as populações. Isso é muito importante estar bem definido na fase de prospecção e pesquisa, porque se não fizermos, como estamos agora a tentar fazer, na fase de prospecção e pesquisa, então estamos a garantir uma concessão no futuro, caso a avaliação de impacto ambiental, é sempre preciso dizer, seja positiva, mas se nós todas as condições que quisermos impor no futuro, na fase da concessão, temos que as definir agora na fase da prospecção e pesquisa. Eu até estou a achar que foi um bocado o carro à frente dos bois, porque ainda não está regulamentada a lei e já foi atribuída, teve que ser atribuída. Não, mas o contrato de Montalegre e o contrato de Boticas ou seja, foi-lhes dado garantidos direitos ao abrigo da legislação que está em vigor. Portanto, mesmo que eu alterasse agora a lei, ela não tem aplicação retroativa e não podia alterar contratos assinados em 2012 ou adendas ao contrato feitas em 2016. Vamos aqui então a este lado, porque também é preciso explicar a quem está em casa a ver-nos que há vários tipos de lítio. Eu há pouco falei aqui no lítio das salmouras da Bolívia, do Chile, e há o lítio que há cá em Portugal.
São diferentes, não são, senhora professora? São tipos diferentes. O lítio que nós temos aqui em Portugal fica em pegmatitos. Eu trouxe... Olha que bonito. Eu trouxe esta rocha da Serra d'Arga para dar o exemplo. Este minério é a spodumena, é um minério de lítio, um dos que tem um teor maior de lítio. E as rochas encaixantes, de que já noutras ocasiões ouvimos falar, são rochas com sulfuretos, neste caso de cobre, de ferro e de wolframio. Mas antes de falarmos da disposição dos minérios... Mas sobre essa diferença dos lagos salgados e do lítio daqui, o outro minério está mais preparado para ser utilizado diretamente. Certamente. Do Chile e da Bolívia, não é? Nos lugares onde há salmouras, efetivamente eles tiram do solo imediatamente o carbonato de lítio. Aqui é preciso fazer é preciso fazer o processamento do lítio para se obter o carbonato. A tal fileira industrial que o Governo tem falado que também é necessário criar. Para que não saia só o recurso, mas ia dizer... Neste momento, o custo de produzir 1 kg de carbonato de lítio do tipo de rochas que nós temos aqui em miniatura é de cerca de 4,5 € por quilo. E, no entanto, o concentrado do spodumena vende-se a 50 cêntimos o quilo. Portanto, é preciso nós pensarmos muito bem o que é que vamos fazer em termos de alguma exploração do lítio que temos, porque simplesmente tirar do solo a spodumena que houver, ou os outros, lepidolito, petalito, o que houver, mas tirá-los do solo para simplesmente extrair um concentrado desse minério que se vai vender no máximo a 50 cêntimos por quilo, não começa sequer a pagar as contas que a empresa mineira teria que ter. Portanto, há que considerar bem como é que isso acontece. Há, por exemplo, a questão de refinar o lítio em hidrometalúrgicas, é uma questão que traz uma grande mais-valia para formar o carbonato de lítio ou para formar o hidróxido de lítio. O primeiro vende-se neste momento a cerca de 10 € o quilo e o outro a cerca de 12,5 €. É aí que está a mais-valia. E o problema da Europa neste momento não é tanto ajudar-nos a descarbonizar o meio ambiente, mas cuidar do seu bolso. Porque o que eles estão a fazer neste momento é importar os minérios de lítio da América do Sul e depois enviá-los para a China para serem refinados. Porque na Europa, de momento, ainda não há essa tecnologia. Portanto, quando o lítio que está pronto para ser utilizado nas baterias chega à Europa, já tem uma pegada de carbono fenomenal, depois de ter sido transportado da América para a China, para a Europa, e já deixou todas as etapas de valor nas mãos das empresas chinesas. Portanto, o que a Europa pretende neste momento é trazer essa mais-valia para aqui. No entanto, quando se trata de refinar o lítio, eles não estão a pensar em pôr as refinarias ou as hidrometalúrgicas à porta dos países mais desenvolvidos. Para isso é que serve Portugal, porque está aqui num cantinho da Europa em que os grandes países normalmente não se preocupam e então é um sítio muito adequado para deixar os caixotes de lixo aqui, para eles não terem que se incomodar. Dizem-nos que estamos à beira de uma revolução industrial com o lítio, mas eu gostava de contrapor que a última revolução que nós vimos foi a do plástico. E vejam onde é que nós fomos parar. Há umas décadas atrás, nós não fazíamos ideia de que iríamos estar agora em perigo de nadar num mar de plástico. E vai levar muito menos tempo do que isso a percebermos de que estamos a cometer um erro com o lítio. Porque o lítio tem sido importante até agora. Sobretudo nos últimos anos, sobretudo para o armazenamento de energia. Mas não é a cura para tudo. Já há alternativas Mas quais são as consequências que a professora está a avaliar que vão acontecer para o início e a fase final do lítio. Da mineração. A parte da mineração e a dificuldade da reciclagem têm um peso tão grande que houve já um estudo feito pela União Europeia em que comparavam os carros de combustão interna e os carros a eletricidade com eletricidades de tipo diferente. Um incluía
centrais a carvão e outro não. Quando a professora ouve o secretário de Estado falar que a União Europeia quer fomentar o chamado green mining, não é? Uma mineração verde. Não há tal coisa. Muito condicionada. Não há tal coisa? Não há tal coisa. O engenheiro Mário Guedes é o primeiro a dizê-lo. Não existe tal coisa como mineração sem consequências. Agora, a única coisa que nós podemos fazer é medir bem essas consequências e sermos responsáveis na maneira como agimos. Muito bem. Deixa-me ir aqui ao professor Machado Leite, que é vice-presidente do LNEG, Laboratório Nacional de Engenharia de Energia e Geologia, e pergunto se tem a mesma opinião sobre o desastre que pode ser, nas palavras da doutora Teresa Fontão, a mineração do lítio. Boa noite, Fátima. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o painel, cumprimentar a assistência, cumprimentar também os telespectadores lá em casa. Ora bem, temos que ser um pouquinho mais, digamos, explícitos, ou até direi um pouquinho mais rigorosos na apresentação de algumas questões. Ora, vamos lá ver. O LNEG é o Serviço Geológico Nacional e tem obrigação de desenvolver o conhecimento geológico do território, coisa que faz há várias centenas, ou melhor, há mais de uma centena e meia de anos. Hoje em dia, esse serviço geológico é desempenhado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia e, ao estudar a geologia do território, ao desenvolver o conhecimento, uma parcela desse desenvolvimento tem a ver com a inventariação dos recursos. Todos os recursos que da nossa geologia do país podem existir, fazem parte de um património que é o património da comunidade. Mas a pergunta que lhe fiz, já sabemos que é a lítio. Certo. É se o panorama de mineração, se houver um projeto de fomento mineiro do lítio, se o panorama de consequências pode ser o que acaba de apontar a professora Teresa Fontão. Fátima, mais uma vez eu estou do lado de cá. Tenho de dizer que não concordo de todo com aquilo que foi dito. Mas o senhor está aí para dizer as suas verdades. Com certeza, evidente. Vamos lá ver. Então, foi colocado o problema assim. As salmouras versus minérios. Os minérios portugueses não pagam. Pois, se há uma certeza já que os minérios portugueses não pagam, então não vai haver minas em Portugal. Porque não se podem haver minas para estarem falidas. Não é? Uma mina, se não paga, se a extração do minério da mina não paga os custos da extração, ao ser vendido no mercado não paga os custos da extração, então a mina não existe. E então, acabando-se a nossa discussão, não precisamos estar preocupados com mais nada, não vai haver minas. Ora bem, há dois tipos de extração de lítio, ou melhor, duas fontes de lítio típicas. As salmouras, que existem nos tais lagos salgados, onde não está o lítio na forma de carbonato. Mas isso já dissemos. Certo. Agora acha que fica tão cara a extração em Portugal? Desculpe, a conversa é a seguinte, deixe-me continuar, Fátima. O que acontece é que neste momento explora-se lítio, fundamentalmente na América do Sul, porventura na China também e na Austrália, mas também se exploram minas na Austrália. Na Austrália há minas de spodumena a trabalhar. Se estão a trabalhar, significa que então a spodumena que lá é extraída tem que pagar os custos da extração. Se não pagasse, não existia. Se essas dúvidas se levantarem em Portugal, pois, então, podemos concluir que não temos minas. Porquê? E aí é onde eu queria começar, mas não me deixou. O LNEG diz assim, pode existir na geologia portuguesa lítio? E o LNEG diz, pode. Mas, por exemplo, diz que a probabilidade de haver cobalto, que também é importante para as baterias, é muito baixa. Eu posso dizer que praticamente no território continental português não pode haver cobalto. Portanto, a geologia responde a isto. A uma existência. Existe ou não existe? Ok, lítio existe. Depois a seguir pergunta-se, e onde é que existe? Então a geologia, na cartografia do LNEG e outros métodos, diz assim, existe em tal sítio. O relatório do grupo de trabalho é exemplar nisso, porque enumera, identifica os sítios do território onde pode existir um jazigo de lítio. Terceira fase, e é esta que eu queria chegar, que é muito importante. Qual é a dimensão? Qual é a dimensão e a qualidade do lítio que pode existir numa determinada área? Ok? E aí entra o papel das empresas. São as empresas que vão fazer prospecção e pesquisa para ver se nessas áreas onde é potencial aparece um volume de rocha com lítio suficiente para justificar, portanto, ainda estamos muito aquém de saber isso. Para justificar a sua extração. E por isso eu ia lhe perguntar também que percentagem ou que cota potencial de produção Portugal tem ou pode vir a ter no conjunto dos produtores mundiais. Esses valores são neste momento cada vez mais conhecidos da população, porque toda a gente na internet anda à procura disso, e eu posso responder isso de uma maneira simples e, digamos, fácil de entender, ou fácil de seguir no raciocínio. Portugal tem um determinado valor, certo?
A Austrália e a Argentina têm 10 a 15 vezes mais do que Portugal. E aqui na Europa? A China tem o dobro da Argentina. Desculpa, o dobro da Argentina ou da Austrália. Depois, a Bolívia, que falou há bocado, e o Chile têm o dobro da China. Portanto, cada um deles tem o dobro da China. Na Portanto, Europa, Portugal, que cota é que poderá ter? A cota de Portugal é muito difícil. Na Europa é muito difícil de dizer, porque na Europa também ninguém diz exatamente quanto é que tem. Por exemplo, na Europa há um jazigo na Sérvia que está no segredo, ninguém sabe o que se passa com ele. Okay? E Sérvia não é comunidade europeia, mas é Europa. Okay? Portanto, Portugal na Europa, este Portugal no mundo representará, porventura, menos de 0,5% das reservas mundiais hoje identificadas, ou melhor, hoje reportadas. E porquê é que não dizem? É porque é muito importante hoje ter esse mineral? Esse jazigo na Sérvia pertence a uma empresa internacional. Porque é muito importante, Sr. Professor, hoje ter esse metal, o lítio. Claro, com certeza. É como ter quase uma mina de ouro. Vamos lá ver, é importante para estas necessidades, porque o veículo elétrico, as projeções que se para fazem... Para as energias do futuro. Exatamente, o veículo elétrico vai consumir muito lítio, muito com certeza. Bem. Fátima, mas deixe-me só dizer só mais uma pequenina coisa. Para encontrar nestas zonas potenciais um jazigo que pague os custos da exploração, e são os custos da exploração, os custos do tratamento, os custos da metalurgia, os custos ambientais, os custos de indemnização através das compensações às populações, tudo isso contabilizado. É preciso que um jazigo tenha uma dimensão e uma qualidade muito valiosa. E o senhor não acredita? Não existem, o que não existe em todos os sítios. Um jazigo destas naturezas... Existe onde, Sr. Professor? Não, é o de Montalegre? Em Portugal pode existir. Estão as empresas a fazer as contas? Mas o senhor já tem uma ideia? Há neste momento 4 processos em andamento. É o de Montalegre? E as empresas... Deixe-me responder assim, se quiser, para um contra-exemplo. Finlândia, que falou há bocado. Finlândia, há 7 anos, diz que está pronta a abrir uma mina. Porquê é que não abriu ainda? Quando tem os estudos económicos feitos, tem os estudos... Responda-me o senhor. Porquê é que não abriu? Porque não há condições ainda na Europa para que a mina... Que tipo de condições é que você está a falar? O valor do lítio, o preço não sobe. Quando o preço subir, a mina do lítio de Keliber avançará. E que poder é que pode Portugal ter na fixação dos preços internacionais de cada uma das formas comerciais do lítio? Como o Sr. Secretário de Estado dizia aqui, possa vir a ter algumas políticas proteccionistas ou de fomento da atividade mineira europeia. Portanto, estamos perante uma bolsa que vai ter que mexer primeiro. Anselmo Gonçalves é geógrafo e professor, é da Pampilhosa da Serra e tem feito muitos estudos sobre mineração. O que é que o senhor acha? Que estamos perante um metal que é de facto muito importante, está a ser regulamentado à lei, vai ser supervisionado todo este processo também pela União Europeia, que está interessada em que isto tudo corra bem, mas isto traz mais vantagens ou desvantagens para os portugueses? Eu pegaria exatamente, boa noite à plateia, aos portugueses que nos veem neste momento e aos digníssimos representantes das instituições do Estado, sou secretário de Estado, e o Sr. Vice-Presidente do LNEG. Eu diria, e pegando nas palavras do Sr. Vice-Presidente do LNEG, responder-lhe-ia, na Finlândia ainda não sabem. E porquê que Portugal sabe? E porquê que nós temos a certeza de que cá vai correr bem, quando não sabemos ainda o que é que a Finlândia está muito à frente. Mais à frente. Está muito à frente de nós. E se a Finlândia se questiona sobre o valor do lítio, Portugal não se questiona? Será que Portugal claro que questiona, estou a ouvir tem as deste lado. certezas? A forma como as coisas estão a andar hoje levantam, e eu respondo também, o lítio é importante, sim. Não retiro a importância que o lítio tem na sociedade atual. Agora, é preciso perceber se o lítio tem a importância que lhe querem dar. A descarbonização é o palavrão que estamos todos neste momento a usar até 2030, segundo o que se pretende, descarbonização zero em Portugal, e eu contraponho com uma questão que me vem à memória. Bom, os outros países europeus, e eu já não estou a falar só nos países que compõem a União Europeia, falo nos países europeus, descarbonizam e estão com intenções de descarbonizar, porque muitos deles também assinaram os Acordos de Paris, e a questão é, eles não têm lítio no território deles.
e vão descarbonizar. E a nossa descarbonização depende exclusivamente do lítio. Eles não têm, mas vão comprá-lo. Ou quem tem, não. Mas descarbonizam. Têm que descarbonizar, mas vão comprá-lo. Nós também não temos petróleo e compramos. E será que Portugal, com a produção do lítio, vai ser absorvido todo em Portugal? Não, Portugal, ao produzir o lítio, vai com certeza ter intencionalidade de o exportar. Com certeza. E o mercado que está lá fora suporta o total das exportações portuguesas? Ele é necessário. Acabamos de ver que falamos na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia, América do Sul. Falamos na Austrália e falamos na China. Estes países vão deixar Portugal entrar, digamos, neste mercado do lítio? Portugal pode entrar, mas vai entrar de uma forma, eventualmente, muito ténue. A Bolívia entrou, embora vai para a China para ser refinado. A que custo? Não é? A que custo? Tem que abrir debate à plateia depois. Mas é rápido. Em primeiro lugar, é por não termos certezas que queremos fazer um concurso de prospecção e pesquisa, porque só depois de fazer prospecção e pesquisa é que nós podemos dizer com propriedade se há ou não há, quanto há e como há. Mas há territórios no país onde a prospecção e pesquisa já foi feita. E, portanto, nesses territórios temos uma certeza maior do que naqueles onde não foi feita. E em que territórios é que já foi feito? Já foi feito em Boticas, já foi feito em Montalegre, já foi feito na Argemela e já foi feito em parte do Distrito da Guarda, por exemplo, na mina de Gonçalo. Ou seja, sobre essas nós temos muito mais certezas do que das outras onde... Portanto, Portugal apenas quer fazer, neste momento, um concurso para poder ter mais certezas e, portanto, para termos um debate... Mas espera lá, Fátima, só... que foi aqui dito que a Finlândia não é propriamente um país de terceiro mundo, não é? É um exemplo, aliás, a nível ambiental mundial. E a Finlândia, uma das razões pelas quais não avança, não é não só porque não sabe o que é que vai fazer. Isso o professor Machado Leite poderá explicar, é que nós temos melhor e mais lítio que a Finlândia. A mina de Keliber, se não me engano, corrijo-me se, tem cerca de 15 milhões de toneladas. Só a Botica já foram identificados 30 milhões. Isso também explica, e aliás está em linha com o que o professor Machado Leite há pouco disse, que é a exploração tem que ter alguma dimensão para ser economicamente viável. Portanto, independentemente do que se passa na cabeça dos finlandeses, há uma coisa que nós sabemos. O que os finlandeses hoje sabem sobre os seus recursos, pode ser o único recurso que têm, não sei, sobre aquela mina. Nós temos outras em Portugal onde sabemos exatamente o mesmo e onde já identificámos recursos maiores. E o projeto europeu está mesmo a avançar, ou seja, é dinamizado pelo Vice-Presidente da Comissão Europeia, não é uma fantasia, ele existe de facto. Ele envolve a indústria automóvel europeia e não só. E já agora posso dar aqui uma novidade. A ICEP e o governo português estão em negociações avançadas com uma empresa europeia que já desenvolveu uma tecnologia de baterias distinta das tecnologias usadas na China e nos Estados Unidos e que estamos em negociações com essa empresa exatamente porque essa empresa hoje compra lítio no continente americano, compra lítio no Canadá e compra lítio na América do Sul, e porque está envolvida neste processo, quer garantir cadeias de abastecimento de toda a cadeia de valor das baterias na Europa e a negociação que estamos a fazer com essa empresa é exatamente para a instalação de uma unidade de mineração de lítio para produzir o carbonato e o hidróxido de lítio. Portanto, este projeto está em curso e a Europa está empenhada nele. E a dúvida que temos... Eu termino já. Termino já, Fátima. Só acabar com esta frase. E a dúvida aqui é, pode Portugal prescindir de explorar com condições ambientais, com reforço das regras ambientais, com benefício para as populações, pode prescindir de participar nesta revolução? Olha, João Peças Lopes, na opinião Lopes, do Governo, não pode. Responda a esta pergunta. Pode Portugal prescindir do lítio? Em primeiro lugar, boa noite a todos. O senhor é investigador do INESC, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computação. Portanto, sabe para que serve o lítio em termos de energia. O Portugal pode prescindir. Estamos a perceber que temos das maiores jazidas da Europa. Falou-se aqui na Sérvia, falou-se na Finlândia, sim, mas Portugal parece que está bem abastecido de lítio. Bom, o Sr. Secretário de Estado já explicou muito bem que nós enfrentamos hoje um desafio da descarbonização da sociedade e da economia que passa por uma eletrificação dessa economia. Essa eletrificação passa por utilizar
simultaneamente recursos de origem renovável, hidroeletricidade, energia eólica, solar fotovoltaica, e estas fontes têm uma característica de intermitência, ou seja, ou de variabilidade temporal, como eu gosto mais de lhe chamar. Acontece que isto significa que há momentos em que há excesso de produção e haverá outros momentos em que... armazenar. E, portanto, é necessário armazenar. E aí as portanto, baterias? Há aqui dois domínios onde as baterias são necessárias. O primeiro é o da mobilidade elétrica, que também já aqui foi falado. O outro é para apoiar a operação do sistema elétrico. E porque o sistema elétrico, para fazer face a esta variabilidade, necessita de um sistema multitecnologia em termos de sistema de armazenamento. Ou seja, não são só as baterias que servem para fazer esse armazenamento. Por exemplo, as centrais hidroelétricas reversíveis, que funcionam com bombagem, também o fazem. O que o senhor tem que nos explicar é qual é a importância do lítio no conjunto da Europa. Correto. Termos eu essa lítio, parte não consigo explicar porque eu não sou um especialista. Mas termos o lítio é como ter o motor de arranque para o carro funcionar na transição energética? Bom, o que eu lhe posso dizer é que o lítio é neste momento a solução que apresenta maior maturidade tecnológica e que, portanto, que se vai consolidar nos próximos anos e que, em face da urgência de resolvermos o problema das alterações climáticas e, portanto, de descarbonizar a sociedade, o lítio é fundamental. Vai haver uma corrida ao lítio por parte dos países que têm lítio? Sem dúvida que vai. Se a Espanha tiver lítio, vai abrir a mineração? Sim, sem dúvida. Eu quero acreditar que sim. Porque nós Isto é uma espécie de petróleo do nosso tempo? Sim, é. O que não quer dizer que daqui a 10 anos não exista outra tecnologia no domínio das baterias, ou daqui a 20 anos, que substitua o lítio. O que acontece é que nos próximos 10, 15, 20 anos, o lítio será a tecnologia mais madura e teremos que a utilizar. Agora, há aqui uma coisa que é muito importante. Por exemplo, para a operação do sistema elétrico, já aqui referi que as centrais hidroelétricas reversíveis também têm capacidade de armazenamento, mas são produtos diferentes. Ou seja, enquanto que as centrais hidroelétricas reversíveis têm grandes capacidades de armazenamento e têm possibilidade de disponibilizar um serviço de compensação, porque o sistema elétrico está em permanente equilíbrio e, portanto, há balanceamentos permanentes, as baterias têm um serviço de balanceamento rápido e, portanto, são também fundamentais para a operação do sistema e para o equilíbrio de toda esta equação. Portanto, quem chegar ao lítio vai chegar, sobretudo às baterias da nova geração, conseguir entrar nessa cadeia de valor, vai chegar na primeira linha energética. Estão aqui vários movimentos de cidadania. Maria do Carmo Mendes é historiadora, movimento pela preservação da Serra da Argela, Argemela da Covilhã, um dos locais onde também há lítio, onde se está a perspectivar a prospecção. O que lhe parece esta possibilidade de ter lítio perto da sua casa? Antes de mais, boa noite a todos, boa noite ao painel, boa noite a todos os presentes. Eu não sou geóloga, não sou engenheira. Eu já disse que é historiadora. Sim, sou historiadora de arte. A minha área de formação implica o estudo e a preservação do património. E é nesse sentido que eu aqui estou. Mas eu, antes de enquadrar o meu discurso, eu gostaria de fazer uma pergunta direta ao Sr. Secretário de Estado da Energia. Eu queria que antes das perguntas me dissesse porque é que o seu movimento irá enquadrar de preservação depois da Serra da Argemela está contra a prospecção. Eu estou associada à Associação dos Guardiões da Serra da Estrela, que está a estudar a possibilidade de intervir não apenas na Argemela, mas também no âmbito dos pedidos de prospecção. Mas porquê que estão contra? Porquê é que estamos contra? É assim, eu vou enquadrar então a história. Em 2017 eu dei conta de um pedido de exploração para a Serra da Argemela de 403,71 hectares. Esse pedido de exploração referia uma exploração a céu aberto. Eu alertei a população, movi uma petição, fui ouvida na Comissão Parlamentar na Assembleia da República. Essa audição resultou numa carta de recomendação ao Governo
que foi redigida em março de 2018 e foi aprovada em plenário em abril de 2018, em que, essencialmente, era recomendado ao Governo não conceder a exploração mineira na Argélia. Porquê? Com que argumentos, senhora professora? Quem conhece aquela região, e espero que um dia o senhor secretário João Galamba vá lá, aproveite uma ida ali à região e vá lá, sabe que entre Além do Mor, que é o barco, e a Serra da Asmela se situa o rio Zezer. O senhor secretário de Estado João Galamba está aqui no Porto, certamente, pronto, não utilizará a água do rio Zezer, mas quando está em Lisboa utiliza de certeza. Para além da existência do rio Zezer, o que a empresa prevê para a Serra da Asmela, que se localiza a 500 metros da localidade onde eu vivo, são 3 escombreiras, uma barragem de inertes, uma lavaria que irá utilizar água do rio e água da própria serra e uma exploração a céu aberto, portanto, tem uma receio, mina de 45 tem hectares. receio da contaminação da água do rio Zezer. Não é só a contaminação. Senhora professora, agora faça a pergunta ao secretário de Estado. Agora, o que eu quero perguntar ao senhor secretário João Galamba, assim de uma forma muito direta e olhos nos olhos, quem é que elegeu o governo do qual faz parte? Quem elegeu? Quem foi? Quem foi? Mas quem elegeu o governo? Sim, porque isto vai enquadrar tudo o que nós estamos aqui Sim, mas eu por acaso ainda bem que me faz essa pergunta, porque essa pergunta é muito importante. Claro que é, por isso é que lhe faço. São os portugueses. É que quem elegeu a Assembleia da República, os recursos geológicos, segundo a Constituição da República Portuguesa, são de todos os portugueses. E é em nome de todos os portugueses que o Governo age. E o que se trata neste caso, obviamente, é compatibilizar interesses. Os interesses de quem vive na Asmela são muito importantes, como é evidente, mas os interesses de todos os portugueses não são menos importantes. E há uma coisa que me parece evidente, que é... eu também não sou geólogo, nem sou engenheiro do ambiente, mas há instituições, há regras e leis portuguesas que fazem as avaliações destas questões. Ou seja, muitas vezes é dito aqui que a existência de uma mina vai acabar com a água potável. Bem, há minas no rio Zezer muito mais poluentes do que estas, há mais de 100 anos, que é o caso da Panasqueira, essa sim uma mina com enormes problemas, é um bom exemplo do que era projetos mineiros do passado, é uma mina que abriu no final do século XIX, e aqui que o professor Anselmo estudou abundantemente, mas é exatamente um exemplo de algo que existia no passado e que a atividade mineira moderna não faz. Eu convido, e convido também aqui os autarcas presentes, a visitar os concelhos de Castro Verde e de Aljustrel. Mineração. Que são os 2 concelhos onde houve abertura de minas mais recentes. Porque vale a pena ver esses 2, porquê? Porque são esses exemplos de minas modernas, abertas há poucos anos. Eu queria, sobre esta questão... Eu agora vou-lhe pedir licença que eu tenho que abrir aqui o debate a mais movimento de cidadania, senão não tenho tempo de lhes dar a palavra. Fátima, é só uma coisa sobre isto da questão da mina a céu aberto. Existem milhares, existem 56 contratos de exploração do quartzo e feldspato em operação. Um deles em mineração, em exploração efetiva na Serra da Asmela. E há 56 ativos e há centenas de pedreiras, muitas delas de granito, aqui nesta região. Nós estamos na região no norte e centro, as pedreiras de granito, as minas de quartzo e feldspato têm uma grande expressão, tiveram no passado e têm no presente. E há uma afirmação que me faz alguma confusão. Eu não compreendo como é que, sem estudos, sem análises, se decreta o desastre ambiental dizendo, por exemplo, sim há vida, não há mina, como se de facto uma mina acabasse com a vida. Eu não percebo como é que se diz isso, como é que se compatibiliza essa afirmação com um exemplo muito concreto. Há uma enorme pedreira de granito em plenas Pedras Salgadas. Se a ideia de ou há mina ou há vida fosse verdade, não existia Pedras Salgadas, não existia agricultura nas Pedras Salgadas, não havia vida à água, a água das pedras estava contaminada, não havia agricultura, não havia turismo. Ora, a única coisa que eu peço Nelson Gomes, é que temos que ir para baixo. Já tenho ali um senhor da plateia para as realidades que existem hoje em Portugal Nelson e não Gomes. decretemos o apocalipse sem cuidar de olhar para a realidade que existe hoje da em Portugal Associação e onde Unidos esse em apocalipse Defesa de Covas da Beira, de Boticas, agricultor.
Boa noite, Fátima. De Covas, desculpa, de Barroso. Covas, claro. Boa noite, Fátima. Boa noite, Anselmo Gonçalves. Boa noite, Teresa Fontão. Boa noite, Machado Leite. Vá lá ao sítio, depressa. Deixa lá os boa noite. Queria cumprimentar o seu secretário de Estado, porque hoje esteve na nossa terra, e queria ter a oportunidade de o ter cumprimentado em Covas, mas o senhor, afinal, não nos quis receber. Não sei porquê, mas prontas. Fica a seu cargo. Por acaso falei com colegas seus mais à frente. Pois falou, mas fugiu de nós. Não. O senhor esteve à tarde. Eu falei com quem queria falar, mas não falou com a população. Pois não falou que não quis. Não quis falar com a população. Falei. Porque você passou no meio da população, se quisesse ter falado, falava com ele. E falei a Fátima há um bocado falou muito bem o lítio ia para a Alemanha. A empresa a nós, a que está em Covas, diz-nos que vai para a China. Claro, nós, o lítio terá que ir para algum lado. A empresa que é a Luz ao Recursos que está em... é a Savana, a inglesa. O que nos disse a nós é que o lítio... A inglesa, que vai à China? Vai para a China. Agora fica... Isso significaria que ia à China refinar, seria Vai à China e volta. Vai à China e volta, seria que a refinaria iria para a China, como fazem na Bolívia? Isto é possível? Que o lítio saísse daqui e fosse... Não, isto foi o que nos disse a empresa a nós. Que fosse fazer cadeia de valor à China? O que nós estamos a fazer agora, nas minutas do contrato para a prospecção e pesquisa que iremos lançar, é exatamente aquilo que foi referido há pouco, que é garantir que a concessão só será atribuída a quem valorizar todo o recurso em território nacional. Pronto. Projetos que vinham de trás e que foram feitos contratos há vários anos não têm a obrigação legal de o fazer. No entanto, nós nas conversações... Este vem de trás? Este vem de trás, sim. Nas conversações... Então vai para a China. Nas conversações... Muito bem, Fátima, muito bem. Não vai para lá. Como é que vai impedir isso? Como é que vai impedir isso? O que temos... As conversações... Fátima, só em relação ao processo que o Sr. Galamba fala... Deixa acabar que eu já vou dar. As conversações que temos tido com a empresa, temos sensibilizado a empresa para a importância de poder haver outras minas em Portugal e de Portugal estar a tentar garantir uma unidade de processamento em Portugal. E, portanto, a empresa Savana também está envolvida em negociações para que a refinação seja feita em Portugal. Na eventualidade, que é aquilo que o Governo pretende, da refinação ser feita em Portugal e, portanto, toda a cadeia de valor ficar em território nacional. Só assim é que se entende, não é? O lítio, como é evidente, de boticas, seria refinado em Portugal continental. Só não é refinado em Portugal continental se não houver uma refinaria em Portugal continental. Mas tem que haver, não se pode falar essa possibilidade. Aqui numa mina cá em Covas de Barroso, que é um processo que vem de trás. O que acontece é o seguinte, em Covas de Barroso havia uma exploração, foi assinado um contrato de uma exploração de quartzo e feldspato em 2006. E o que estava no contrato é que a empresa previa explorar 140 mil toneladas por ano. Estamos em 2019 e a empresa explorou 12 mil toneladas, Sr. Secretário. Lá nunca houve exploração nenhuma. Se foi a Covas hoje, podia ter a oportunidade de ter ido ver que lá não houve exploração nenhuma. Por isso, e assim, o que foi aumentado sem consentimento nenhum, sem a população ter sentido nem tida nem achada, de 120 hectares para 540 hectares. Nós não tivemos conhecimento nenhum. Podia ter sido publicado em Diário da República, mas como sabe, nem toda a gente tem acesso ao Diário da República e compreende que as populações não fazem. O que vocês temem? Em Diário da República, para além, jornais regionais e jornais nacionais, não é? Para além de perderem a tal fileira industrial, a cadeia de valor, porque pelos vistos a empresa diz-vos que o lítio vai para a China para refinar, o que é que vocês temem que aconteça em Covas de Barroso? É a grandeza, porque lá só em Covas de Barroso estamos a falar em 4 minas, uma das maiores com 600 metros por 500 por 150 metros de profundidade, a 500 metros da aldeia, e todo o material vai ser processado lá, vai ser reduzido a pó e, claro, é tudo isto que nos preocupa, porque nós vivemos da agricultura, vivemos da apicultura e, claro, vivemos da floresta, temos os nossos terrenos baldios, que é a nossa sustentabilidade, e tememos que isto tudo esteja em perigo. O que nós tememos é que, neste caso, o que acontece o que nos pode acontecer é serem deslocados daquela aldeia para outros sítios. E o exemplo que eu dou mais concreto na história do lítio é que nós podemos estar a acontecer como o Chapo quando quis comparar com o boi. Inchou até que estourou. Pronto, pode haver aqui a possibilidade de ter que deslocar aldeias? Estou-me a lembrar de que houve, na altura com as barragens, essa necessidade de Valeirinho das Furnas, Rio do Honor. Aqui haverá põe-se essa questão? De todos os projetos que até agora temos conhecimento, não há nenhuma referência a nada semelhante a isso. Portanto, não há nenhuma publicação. O que nos tem dito a nós é que já há casas, aquelas casas mais próximas, que não têm a certeza ainda, como, claro, as pessoas
estão receosos e têm medo, é normal. Quer dizer... Esta questão pode-se colocar, ter que haver uma deslocação de aldeias para outros locais? Houve uma pessoa, aparentemente, que o sugeriu em relação à aldeia de Barco. A Maria do Carmo saberá do caso. Mas foi o único caso. No entanto, a impressão geral é que não há neste momento uma sugestão para as pessoas saírem de onde estão, mas, por outro lado, é preciso notar que as pessoas também não podem ficar onde estão. Não podem ficar onde estão a conduzirem a sua vida do modo como sempre fizeram. Porquê? Covas do Barroso é património... De onde é que tirou essa ideia? Mas é que, repare, está a fazer afirmações que, quando olhamos para outras minas existentes no nosso país, isso que está a dizer que vai acontecer não aconteceu. É que se o que está a dizer... Por isso é que o Governo tem dito que é tão importante apresentarem os projetos e eles serem sujeitos a um processo de avaliação de impacto ambiental para todas essas questões que muitas pessoas dizem que vão acontecer, seguramente serão avaliadas e logo se verá. Repare uma coisa. Como é evidente, se houver um projeto... Esses planos ambientais, essas ideias de proteção ambiental, eu não sei de onde é que elas vêm, mas neste momento só estou a ver teoria e nada de prática. Conhece a mina de Castro Verde? Exatamente na mesma altura. Exatamente na mesma altura em que nos dizem, e eu falei com o Sr. Ministro do Ambiente e ele disse-me que nós temos em Portugal um país de direito, não é um país de terceiro mundo. Claro que temos um país onde há leis ambientais rigorosas que vão ser rigorosamente aplicadas. E o que é que nós vimos ao mesmo tempo? Em Covas do Barroso, a prospecção foi uma vergonha. Uma prospecção suja, e não sou só eu a dizê-lo, uma prospecção abusiva. O que se chama suja? A que chama suja? Foi muito para além de tudo aquilo que estava planeado. O que foi dito às pessoas que podiam esperar em termos de impacto dos seus terrenos foi quase nada. Efetivamente, em termos da prospecção sismológica, diziam que poderia afetar 0,1 metro quadrado de cobertura vegetal. Eu estive lá, eu vi com os meus próprios olhos milhares de árvores arrancadas para fazer estradões que cortaram ao meio os acessos que as pessoas tinham aos seus campos, que deixaram de poder lá chegar. Ao fim desses estradões havia umas 200 e tal plataformas, comprei uns 20 metros quadrados, que eram necessárias para pôr as máquinas para fazer as perfurações. Para além da quantidade de solo que foi desflorestado, quando essas perfurações foram feitas, chegaram até aos 500 metros de profundidade. Agora, as pessoas da zona não têm água de rede, têm água que tiram de furos entre 60 a 70 metros. Só com a prospecção houve logo 3 furos secos. E quando as pessoas se perceberam do que estava a acontecer, por exemplo, a Presidente da Junta de Freguesia e dos baldios, quando se aperceberam do que estava a acontecer, tentaram parar as ações da empresa. Conseguiram? E foram ameaçados com tribunais, ameaçados com expulsão do terreno que ocupavam. Muito bem, portanto, é preciso monitorizar estas ações. Como já perceberam, há aqui esta noite a população e voltamos para o debate na segunda parte do Prós e Contras. Até já.